E aí galerinha, estamos aqui para dar continuidade ao módulo de Bioquímica e o tema da aula de hoje será proteínas, então roda a vinheta. Então pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o conceito das proteínas, vamos elencar suas principais funções, vamos falar também um pouco sobre os aminoácidos e sobre a ligação peptídica e sobre como essas proteínas elas vão se apresentar estruturalmente. Então vamos começar definindo o que são as proteínas. As proteínas são substâncias orgânicas que irão se apresentar como polímeros de aminoácidos. Vocês podem me falar, João, eu não entendi nada do que você falou. O que é uma substância orgânica? Substância orgânica é toda aquela que tem o átomo de carbono em sua constituição química. Na maioria das vezes elas vão ter também os átomos de hidrogênio e oxigênio. E aqui no caso das proteínas nós vamos encontrar o átomo de nitrogênio e mais raramente o átomo de enxofre. E aí a gente pode incluir também como substância orgânica, além das proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, os ácidos nucleicos. E o que viria a ser um polímero e um monômero? Polímero é sinônimo de macromolécula, de uma molécula grande. E essa macromolécula vai ser formada por unidades menores que serão semelhantes. E essas unidades menores nós conhecemos por monômeros. Novamente aqui no nosso caso, a molécula grande seria a proteína, a macromolécula. E os monômeros que vão formar essa molécula grande serão os aminoácidos. Então, o meu monômero aqui é o aminoácido e o polímero a proteína. E agora a gente vai falar um pouco sobre as funções gerais das proteínas. As proteínas elas participam do metabolismo de construção. Isso quer dizer que elas fazem parte da nossa membrana plasmática, do citoesqueleto das nossas células, dos nossos cromossomos. Então não há crescimento e nem replicação celular sem que hajam proteínas. Elas realizam a defesa do nosso organismo e para isso nós temos os anticorpos como as proteínas especiais para essa função. Executam ainda a função endócrina. A insulina e o glucagon são hormônios proteicos que atuam regulando os níveis de glicose no nosso sangue. As proteínas são catalisadores biológicos, elas atuam aumentando a velocidade das reações que ocorrem no nosso organismo. E essa parte a gente vai ver melhor quando a gente fala de enzimas. As proteínas são moléculas importantes para a contração muscular e para isso nós temos as proteínas deslizantes do sarcômero, a quitina e a miosina. Elas realizam também o transporte de diversas substâncias no nosso corpo. A hemoglobina realiza o transporte de oxigênio no nosso sangue, por exemplo. A mioglobina tem a mesma função, só que no músculo. A albumina transporta diversas substâncias no nosso plasma. E as proteínas elas são moléculas que ainda podem nos fornecer energia. Elas são conhecidas como fontes terciárias de energia. O que é que isso quer dizer? Que em situações de necessidade energética, o nosso corpo ele vai primeiro consumir os carboidratos, em seguida os lipídios e só depois as proteínas. Isso vai ocorrer por dois motivos, porque os carboidratos eles são moléculas que oferecem uma oxidação mais simples, ou seja, o nosso corpo ele vai ter menos trabalho para converter essa molécula em energia. Mas em situações que nós não temos carboidratos, o nosso corpo ele vai ter trabalho do mesmo jeito para transformar um lipídio ou uma proteína em energia. Aí ele vai dar preferência àquela molécula que fornece mais energia por grama. Porque o lipídio ela é a molécula mais energética. Então, se eu vou ter o mesmo trabalho, eu vou escolher aquela molécula que vai me dar mais energia por isso. Então agora a gente vai falar um pouco sobre os aminoácidos, que são aquelas unidades menores, os monômeros que vão formar as proteínas. Então nós temos 20 tipos de aminoácidos, e esses 20 tipos nós dividimos em dois grupos. Nos aminoácidos naturais, e aí nós temos 12 aminoácidos nesse grupo, e os aminoácidos essenciais, 8 aminoácidos no grupo. Os aminoácidos naturais são aqueles que nós conseguimos produzir no nosso organismo, mais precisamente no fígado. E os essenciais são aqueles que só adquirimos através da dieta. E aí por isso que é muito importante se ter uma dieta balanceada com as diversas fontes proteicas. Carne vermelha, a carne branca, o leite, o ovo, o feijão, o arroz. Então, eu listei para você aqui os 20 tipos de aminoácidos já divididos em grupos, mas vocês não precisam decorar. Isso é só para vocês saberem que tem 8 aminoácidos no grupo dos essenciais e 12 no grupo dos naturais. Então, os aminoácidos, assim como todos os compostos orgânicos, eles vão ter um átomo de carbono central. Esse carbono nós vamos chamar de carbono alfa. Ele realizará 4 ligações. A primeira ligação será com o grupamento amina, a segunda ligação com o grupamento ácido carboxílico, COOH, a terceira ligação com o hidrogênio e a quarta ligação com o radical variável, que é justamente o que vai mudar de um tipo de aminoácido para outro.
O aminoácido é conhecido por esse nome porque sua primeira ligação é com o grupamento amina e a segunda com o ácido carboxílico, o aminoácido. Então, para exemplificar aqui, eu trouxe dois aminoácidos naturais, a glicina e a alanina. Vocês podem ver que a primeira ligação do carbono é com o grupamento amina, a segunda com o grupamento ácido carboxílico e a terceira com hidrogênio, mas a quarta porção ela varia de um para o outro. A glicina, por exemplo, se liga mais um hidrogênio e a alanina a um radical metil. Então, mais uma vez aqui sobre a importância da dieta balanceada. O arroz e o feijão são nutrientes bem complementares, eles conseguem nos fornecer os 8 tipos de aminoácidos essenciais. Então, eles têm em comum a treonina, fenilalanina, a leucina e a valina. O arroz tem exclusivamente a metionina e o triptofano, e o feijão a lisina e a isoleucina. Não precisa decorar isso, é só saber que os dois juntos eles conseguem nos fornecer os 8 tipos de aminoácidos que precisamos. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a ligação peptídica, que é a ligação que os aminoácidos estabelecem para formar as proteínas. Essa ligação ela vai se dar a partir de uma reação de síntese por desidratação. Síntese porque eu vou estar formando uma molécula maior, e desidratação porque eu vou estar perdendo água nessa ligação. Então, os aminoácidos ligados, eles vão nos fornecer peptídeos. Se eu tenho 2 aminoácidos ligados, eu terei um dipeptídeo. Se eu tenho 3, um tripeptídeo. Se eu tenho mais que 3 aminoácidos, eu tenho um polipeptídeo. Mais um polipeptídeo a gente considera de 3 a 70 aminoácidos ligados. Quando eu tenho mais que 70 aminoácidos ligados, eu tenho uma proteína, uma cadeia polipeptídica que a gente passa a chamar de proteína. E existem proteínas simples, como a mioglobina, que nós só temos uma cadeia proteica com mais de 70 aminoácidos, e proteínas mais compostas, como é o caso da hemoglobina, em que nós vamos ter 4 cadeias proteicas. Então aqui eu vou tentar representar para vocês como é que essa ligação peptídica ela vai ocorrer. Aqui nós temos 2 aminoácidos, ambos com seus carbonos centrais, com os radicais amina e ácido carboxílico, e com o hidrogênio e os radicais variáveis. Então, a extremidade carboxílica do aminoácido 1 vai se ligar com a extremidade amina do aminoácido 2. E nessa ligação nós vamos perder uma molécula de água. Para a formação dessa molécula de água, o aminoácido 1 vai contribuir com o oxigênio e um hidrogênio da sua extremidade carboxílica, e o aminoácido 2 vai contribuir com o hidrogênio da sua porção amina. Então aqui nós vamos ter a formação de um dipeptídeo e de uma molécula de água. Então por isso que nós chamamos de uma síntese por desidratação. Nós saímos de aminoácidos para dipeptídeo e formamos uma molécula de água. Se chegar um terceiro aminoácido e se ligar a esse dipeptídeo, nós teremos um tripeptídeo e a formação de mais uma molécula de água. Então, pessoal, agora a gente vai ver um pouco sobre como as proteínas elas vão se apresentar estruturalmente. Então, primeiro, é muito importante que a gente saiba o que é que muda de um tipo de proteína para outro. O que é que muda de uma albumina para uma renina, por exemplo. A primeira diferença é o número de aminoácidos. A gente sabe que para ser proteína, ela precisa ter mais que 70 aminoácidos. Só que tem umas que tem muito mais que 70 e outras que tem um pouco mais. A segunda diferença são os tipos de aminoácidos. A gente não vai encontrar todos os tipos de aminoácidos, os 20 tipos, em uma proteína só. E a terceira diferença é a disposição, o arranjo, como esses aminoácidos eles vão se organizar na cadeia. Isso tudo, pessoal, é determinado geneticamente, são os nossos genes que determinam. E isso daí vai configurar a estrutura primária da proteína. Nós temos 4 estruturas, a estrutura primária, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a estrutura quaternária. A estrutura primária é essa que a gente está vendo aqui. Os aminoácidos eles vão estar dispostos linearmente. E é uma estrutura que ela é mantida apenas pelas ligações peptídicas. Então, como eu já falei, a estrutura primária ela é determinada geneticamente. Os aminoácidos eles vão estar dispostos em linha e ela é mantida apenas por ligações peptídicas. É muito importante que agora a gente tenha em mente sobre a relação de estrutura, de forma da proteína e de função. A estrutura primária é a estrutura mais elementar de todas. Ela é insuficiente para fazer com que as proteínas realizem suas funções biológicas. Então, para isso, a proteína ela precisa ter uma forma mais trabalhada. E aí é que a gente vai falar de estrutura secundária e de estrutura terciária das proteínas.
Aqui eu represento novamente a estrutura primária, os aminoácidos em linha. Como eu já falei, é uma estrutura que ela é mantida por ligações peptídicas e determinada geneticamente. Só que, para a gente obter uma estrutura mais elaborada, esses aminoácidos não vizinhos eles vão precisar se atrair quimicamente. E essa ligação é do tipo intermolecular e é uma ligação que nós conhecemos por pontes de hidrogênio. Então, a partir do momento que esses aminoácidos eles começam a se atrair, a estrutura primária ela vai começar a se novelar e a ter essa forma em espiral. Essa forma em espiral nós chamamos de estrutura secundária, do tipo alfa-hélice, mas gravem que é a estrutura secundária. Essa estrutura secundária, eu também já falei, ela vai ser mantida por pontos de hidrogênio e ela é determinada pela estrutura primária. A estrutura primária, pessoal, por ser uma estrutura que é determinada geneticamente, ela é quem vai determinar todas as outras estruturas, a estrutura secundária, terciária e quaternária. Ela que vai dizer como é que essas estruturas vão ser. Então, aqui novamente eu represento para vocês a estrutura primária, os aminoácidos, aqui eles vão estar dispostos em linhas. Depois que ocorre toda aquela interação química, a molécula proteica ela vai se dispor em espiral, e aí nós temos a estrutura secundária. Essa estrutura secundária ela pode se apresentar assim em espiral, como nós já vimos, que aí é a estrutura em alfa-hélice, ou pode se apresentar também na forma de folha beta pregueada, que é essa segunda forma aqui. Só que aí, pessoal, a gente pode ter ainda uma forma mais elaborada do que a estrutura secundária. A molécula vai se atrair mais fortemente e vão ser ligações agora, além das pontes de hidrogênio, pontes de disulfeto. Essas ligações elas são suficientes para fazer com que essa molécula em espiral comece a dobrar sobre si mesma. E esses dobramentos vai terminar em uma forma mais globosa, que nós chamamos de estrutura terciária. A combinação de várias estruturas terciárias, então se eu tenho várias cadeias em estrutura terciária, quando elas se juntam, elas formam uma estrutura quaternária. Por exemplo, a mioglobina, ela é uma proteína que ela terminou aqui na estrutura terciária. Já a hemoglobina não. A hemoglobina é uma proteína que tem 4 cadeias em estrutura terciária. Então, pessoal, essas são as 4 estruturas das proteínas. A estrutura primária, revisando, é uma estrutura linear em que os aminoácidos eles vão estar dispostos em linha. Ela é determinada geneticamente e determina todas as demais. E a ligação que vai manter essa estrutura primária é apenas a ligação peptídica. A estrutura secundária é aquela estrutura que pode se apresentar de duas formas, ou na forma de alfa-hélice ou na folha beta pregueada. E essa estrutura ela vai ser mantida por pontes de hidrogênio e ela é definida pela estrutura primária. A estrutura terciária é essa forma aqui mais globosa. Ela resulta, como eu falei, de dobramentos da estrutura secundária sobre si mesma. Ela é mantida por duas ligações agora, pessoal, por pontes de hidrogênio e pontes de disulfeto. Então, pessoal, é muito importante que essa conformação espacial, que principalmente as estruturas secundárias e terciárias têm, porque são elas que vão definir a função da proteína. Se eu não tenho umas estruturas secundárias e terciárias adequadas, eu não vou ter também a função proteica adequada. Então, quem é que define, que eu já falei para vocês, essas duas estruturas? A estrutura primária. E quem é que determina a estrutura primária? Os nossos genes. Então, se eu tenho uma mutação genética, eu vou ter uma estrutura primária anômala e uma conformação espacial secundária e terciária também que não vai ser a correta para o exercício da função. Então eu coloquei uma observação para vocês aqui. A função de cada proteína se associa diretamente à sua disposição espacial, as estruturas secundárias e terciária. E agora a gente vai conversar um pouco sobre a anemia falciforme, que é uma doença hematológica do nosso sangue, que vai justamente nos mostrar a importância dessa estrutura primária. Como eu já disse para vocês, a estrutura primária é ela quem vai definir todas as outras estruturas. Então aqui eu tenho uma proteína, a hemoglobina, em estrutura quaternária, porque como a gente já viu, quando eu tenho mais de uma cadeia proteica em estrutura terciária unida, nós vamos ter uma estrutura quaternária. Então aqui eu tenho 4 cadeias, 2 cadeias beta e 2 cadeias alfa. Então, na anemia falciforme, em uma dessas cadeias beta, nós vamos ter uma mutação, uma substituição de um aminoácido por outro, mais precisamente do ácido glutâmico pela valina. E essa substituição vai ser suficiente
para alterar a forma da hemoglobina. A hemoglobina ela não vai passar mais a carregar oxigênio como ela carrega normalmente. Então, além disso, a nossa hemácia ela vai perder a sua forma normal. Como a gente sabe, a hemácia ela tem essa forma bicôncava. E ela vai, agora, depois dessa mutação, ter uma forma em foice. E essa forma em foice da hemácia que caracteriza essa doença. Então, pessoal, se eu tenho uma mutação ou qualquer outra alteração no meio que faça com que essa estrutura primária ela se torne anormal, nós vamos ter uma estrutura secundária, terciária ou quaternária também alterada e a proteína ela não vai conseguir exercer a sua função normal. Outro assunto muito importante para a prova é a desnaturação proteica. O que é isso? É quando a proteína ela perde a sua conformação espacial, a sua estrutura primária ou secundária por uma mudança que ocorreu no meio, como por exemplo o aumento da temperatura. Então, se eu perdi a estrutura espacial da proteína, eu vou ter um prejuízo da função também, porque a gente já viu que a conformação espacial, a estrutura secundária e terciária, são as estruturas que respondem pela função proteica. Quando esses processos eles ocorrem no nosso corpo, esses processos desnaturantes, eles vão ser quase sempre maléficos. Só que a gente tem que ter em mente, pessoal, que rotineiramente a gente desnatura proteínas para o nosso uso. Cozimento do ovo, por exemplo, é um processo desnaturante. Nós estamos desnaturando as proteínas da clara do ovo. A proteína que existe na clara do ovo é a albumina. Então, nem sempre a desnaturação vai ser um processo ruim. E é muito importante que para que a gente entenda esse assunto, que nós saibamos quais são os principais agentes desnaturantes. Aqueles agentes que vão provocar essa mudança na estrutura proteica. Então, nós vamos ter a temperatura. Tanto a variação de temperatura para mais quanto para menos vão prejudicar as estruturas proteicas. As variações de pH também, os ácidos e as bases fortes. E a radiação, luz e micro-ondas. E como eu havia falado, a desnaturação nem sempre é malquista. E aí tem outro exemplo que não me deixa mentir. Na fabricação da gelatina, se faz uso de outro processo desnaturante. Dessa vez, a proteína que é desnaturada é o colágeno. Então vamos exercitar agora o que nós aprendemos na aula. Primeira questão. Analise a figura a seguir, que mostra a mudança da estrutura terciária de uma proteína enzimática pela modificação das condições às quais ela está exposta. Então a gente já viu que a mudança em uma estrutura por modificação nas condições do meio é um processo desnaturante, é a desnaturação proteica. Esta mudança é chamada de saturação e pode ser causada pela alteração do pH do meio. Não. Renaturação e pode ser causada pela alteração de temperatura do meio. Não. Saponificação e pode ser causada pela alteração do pH do meio. Não. Floculação e pode ser causada pela mudança de densidade do meio. Também não. Desnaturação e pode ser causada pela alteração da temperatura do meio. E essa, pessoal, é a nossa alternativa correta, como a gente já viu. Segunda questão. As proteínas são moléculas formadas por vários aminoácidos unidos entre si. As ligações existentes entre os aminoácidos são chamadas de ligação de hidrogênio, não. Ligação covalente, também não. Ligações iônicas, também não. Ligações peptídicas. Essa é a ligação que a gente já viu que une os aminoácidos. Terceiro exercício, pessoal. Além de serem as macromoléculas mais abundantes nas células vivas, as proteínas desempenham diversas funções estruturais e fisiológicas no metabolismo celular. Com relação a essas substâncias, é correto afirmar que são todas constituídas por sequências monoméricas de aminoácidos e monossacarídeos. Essa está falsa, pessoal, pelos monossacarídeos, que são os monômeros dos carboidratos e não das proteínas. Letra B. Além da função estrutural, são também as mais importantes moléculas de reserva energética e de defesa. Não. A gente já viu que a proteína ela tinha função construtora estrutural, tinha função de defesa também, mas que não é a principal molécula de reserva energética. A principal molécula de reserva energética são os lipídios, que a gente já viu que são as moléculas que fornecem mais energias quando quebradas. Só que a primeira fonte, quando o nosso corpo está precisando de energia, são os carboidratos, que são requisitados. Os carboidratos, depois os lipídios e só em seguida as proteínas. Letra C.
são formadas pela união de nucleotídeos por meio dos grupamentos amina e hidroxila. Não são formadas pela união de nucleotídeos. Letra D. Cada indivíduo produz as suas proteínas que são codificadas de acordo com o material genético. Letra E. A sua estrutura é determinada pela forma, mas não interfere na função ou na especificidade. Não, a gente já viu que a estrutura da proteína ela vai interferir sim na função. Então a nossa letra certa aí é a letra D. Cada indivíduo vai produzir as suas proteínas que são determinadas geneticamente, que são codificadas de acordo com o seu material genético. Então aí está a letra D, pessoal. E aqui são as referências que eu utilizei nessa aula. Eu gosto muito desses 3 livros, os livros do professor Armênio, da professora Sônia Lopes e do professor Amabis. 3 livros excelentes para preparação do vestibular. E aí, gostou da aula? Não esquece de dar aquele like, deixar seu comentário ou dúvida, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Segue a gente também no Instagram e no Facebook. Até a próxima.